Semana passada eu gravei um vídeo sobre como foi minha primeira semana no curso de Direito. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha segunda semana no curso de Direito. Então, bora! Opa, e aí, tudo bem com vocês? Então, essa última semana foi um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês como foi cada uma das matérias. Em teoria geral do direito, a gente teve algumas coisas diferentes. A professora deu aula e depois deu algumas coisas pra gente ler e estudar. Em metodologia científica, a professora passou algumas coisas bem simples pra gente e também deu uma aula muito boa com um pouco de conteúdo. Em história do direito teve um pouco mais de coisa. O professor passou duas aulas muito boas sobre a introdução do direito e o direito da antiguidade oriental. Deu dois textos pra gente ler, um sobre direito das sociedades primitivas e outro sobre as primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi, que vocês sabem muito bem, mas é aquele código do tal do olho por olho e dente por dente. Em Fundamentos de Filosofia, o professor foi bem massa. Ele deu uma aula muito explicada sobre a civilização e racionalidade, emergência, consolidação e consequência do fenômeno civilizatório. Foi bem legal, além da introdução, e o professor é muito da hora, na moral. Em Dogmática Jurídica, o professor passou um texto sobre teoria da norma jurídica, princípios e regras de distinção e intersecção pra gente ler. Fiz um resumo, foi bem da hora ler ele, um texto bem explicado sobre a introdução da política e afins. Em Ciência Política, Estado e Constituição, o professor explicou como vão ser as atividades avaliativas do primeiro bimestre, com a ficha de leitura temática e coisas do tipo, além de ter passado pra gente um texto que a gente tem que escolher entre três e estudar ele, fazer um resumo e aprender um pouco mais e se aprofundar mais nesse tema. Ele também passou dois vídeos pra gente ver, um sobre uma explicação dele mesmo sobre sociedade, Estado e Constituição e como que vai funcionar a matéria, e outro sobre o que é política, que foi bem legal e é um vídeo que está disponibilizado na Câmara dos Deputados. Então é só você entrar no YouTube e pesquisar lá. Então foi basicamente assim a minha semana. Muita aula, muita leitura e pouca coisa diferente para fazer. A única coisa que eu fiz diferente foi quarta-feira ter ido tomar um café com meu irmão de tarde e estudar num ambiente diferente. A gente tava cansado de ficar aqui em casa, então a gente foi lá e ficou tomando café e estudando. Eu tava precisando ler um documento de dogmática jurídica pra quinta-feira, e aí eu aproveitei e fiquei lá, lendo o documento inteiro. Daí mais tarde a gente foi pra casa. Outra coisa muito legal que a gente fez durante a semana é que durante as aulas a gente não precisa ligar a câmera, porque as aulas estão sendo à distância. Mas os professores mesmo assim ficam com a câmera ligada dando aula e muitos deles se sentem sozinhos, porque eles ficam com a câmera ligada sem os alunos ali. Então eu e algumas pessoas da minha sala, a gente decidiu ligar a câmera. E aí quando a gente ligou, o programa que a faculdade usa começou a dar umas travadas. Então a gente teve que desligar. Então para não deixar o professor sozinho, a gente fez uma lista de ordem dos alunos que iam ficar com a câmera ligada. E foi bem legal, porque a gente foi fazendo um rodízio. Toda hora que um desligava, o outro ligava e assim por diante. E assim, todas as aulas, os professores tinham alguém para olhar lá e eles não ficavam sozinhos. Isso foi bem legal. A segunda semana também não teve muita coisa assim diferente. Foi mais uma aula introdutória de verdade, dessa vez, de cada uma das matérias. Na semana anterior, a gente não teve realmente muita coisa para fazer, porque tinha sido basicamente aulas introdutórias à faculdade, e a gente nem tinha conhecido de verdade os professores. Essa semana foi basicamente a primeira semana que a gente realmente viu eles. Então eu acho que a próxima semana vai ser um pouco mais legal. Na matéria de História do Direito, a aula foi gravada. Então, na verdade, na outra semana que a gente vai conhecer o professor de História do Direito. Eu gostei de todos os professores que eu vou ter esse semestre e eu achei bem legal isso, porque normalmente as pessoas reclamam dos professores que eles têm na faculdade. Acham que os professores são meio secos demais ou meio sem graça demais dando aula, mas na verdade todos os professores que eu tive durante a semana foram bem legais. Todos eles interagiram muito com os alunos e todos eles deram uma aula excelente. Uma outra coisa muito legal que eu não comentei com vocês no primeiro vídeo, porque eu queria que fosse oficial até o dia que eu comentasse, é que eu vou fazer um curso de idioma na faculdade. E esse curso de idioma entre espanhol, inglês e francês que eu escolhi é francês. Por que eu escolhi o francês?
Escolhi o francês porque o inglês já tem uma base bem boa, e o francês é um idioma muito lindo que eu sempre quis aprender, e é um idioma que eu já tentei aprender uma vez, mas não deu muito certo, então eu decidi dar mais uma chance pro francês, e como é um curso que a faculdade disponibiliza pra gente de graça, não tem motivo pra eu não querer aprender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pelo retorno, pelo feedback que vocês deram no vídeo anterior. Me falem o que vocês acharam desse cenário aqui, com a luz azul e tipo, a tela aparecendo aqui do lado, e eu aqui também. E é isso.